Dizem que há lugares que não foram feitos para serem lembrados, arquivos que não deveriam ser abertos e sons que jamais deveriam ser ouvidos outra vez. Durante décadas, o subsolo do antigo Hospital Aurora ficou interditado. Um setor antigo, esquecido até pelos próprios funcionários. Mas em março de 2024, um grupo de manutenção encontrou algo que não estava nos mapas. Um corredor de ferro selado por dentro, com inscrições antigas e o logotipo da instituição de 1958, época em que o local ainda era conhecido como Hospício São Damião. Entre poeira e ferrugem, havia caixas com fitas magnéticas, prontuários e fotografias de pacientes submetidos a um tratamento experimental chamado Terapia do Silêncio Induzido. Nenhum documento oficial reconhecia o método e os médicos citados nos registros nunca existiram. Naquela semana, o sistema de vigilância do Hospital Aurora registrou um som vindo do subsolo. Era uma sequência de gemidos e vozes repetindo as mesmas palavras em uníssono. Nós ainda estamos aqui. E foi a partir desse dia que o hospital deixou de ser apenas um prédio e voltou a ser o que sempre foi, um hospício que jamais foi realmente fechado. Quando a equipe de manutenção recebeu a OS no 14.083 para verificação de vibração anômala no subsolo, parecia apenas mais um chamado de rotina. Diego Rangel, técnico há 8 anos no Aurora, desceu com um medidor portátil, 2 lanternas e um rádio chiando. Eram 22h41 de 18 de março de 2024. No mapa de evacuação, o subsolo terminava no corredor B, onde ficavam antigas caldeiras desativadas. Mas o concreto mostrava outra história. Uma faixa de piso mais recente, um trilho metálico interrompido e marcas de solda na parede. Alguém fechou isso por dentro, Diego registrou em áudio, num tom que tenta parecer técnico, mas já carrega o peso de quem percebeu que está diante de algo que ninguém queria reabrir. A enfermeira-chefe Lívia Nogueira desceu depois de ouvir no rádio que os sensores de presença dispararam no B3, setor que oficialmente não existia mais. Com ela veio o segurança Milton Araújo, homem calado, mãos grandes, que há anos repetia a mesma piada para espantar o medo. Subsolo é só o térreo de cabeça para baixo. Nessa noite, nem ele riu. Havia um frio que não vinha do ar-condicionado e um cheiro metálico que lembrava ferramenta esquecida na chuva. Diego encontrou a primeira caixa atrás de um painel solto. Madeira escura, etiquetas digitadas numa olivete cansada. Hospício São Damião. Sessões clínicas, 1956-1958. Dentro, fitas magnéticas, 3 rolos de 1/4 de polegada e um envelope gordo de papel pardo, carimbado cópias de prontuários. Ala silêncio. A palavra silêncio aparecia sublinhada 2 vezes, como um aviso ou uma ordem. Lívia fotografou tudo com o celular, mas as imagens ficaram pretas quando subiram para a nuvem do hospital. Na prévia, apenas um ruído de estática, como se a câmera tivesse mergulhado dentro de um aparelho de TV fora de sintonia. Deve ser o sinal, alguém disse. Ninguém acreditou. O segundo achado foi pior, uma porta de ferro sem maçaneta, pintada de cinza chumbo, com o brasão antigo do Aurora e a inscrição apagada Setor S. Diego passou o estetoscópio do kit de manutenção, um improviso que ele usava para achar vazamento em tubulação, e ouviu uma vibração cadenciada. 3 batidas curtas, 2 longas, 3 curtas, 3, 2, 3. Milton encostou a orelha e recuou na mesma hora. Tem gente aí. Foi quando o sistema de CFTV do hospital marcou 0313 na tela de monitoramento do subsolo, mesmo sendo 23:02 no relógio de parede. O vídeo gravou 8 segundos de corredor vazio, seguido de um sussurro coletivo, como se muitas bocas quisessem dizer a mesma frase: ainda está em curso.
Depois, a imagem congelou. O envelope trouxe nomes: paciente 27, Inês Valença, 21 anos, diagnóstico, medo patológico persistente. Paciente 12, casal de irmãos, Yolanda e Caio, 16 e 14. Diagnóstico: labilidade emocional com audição de vozes. Médico responsável: Dr. Álvaro M. Sobrenome truncado, tinta borrada. Lívia conhecia metade das siglas e não gostou do que entendeu. Restrição sensorial total, privação auditiva, sessões em câmara revestida de lã acústica, administração de barbitúricos e estímulos elétricos, em níveis terapêuticos. Anotações frias para descrever dor. Em cada prontuário, um carimbo: terapia do silêncio induzido, fase terceira. E recortado num canto, um aviso interno: todos os procedimentos devem cessar às 03:13. À mesma hora, a mesma insistência. A porta de ferro abriu por fora, sem que ninguém tocasse. Um estalo interno, como de lingueta cansada. O corredor revelado não tinha lâmpadas, mas respirava. É a melhor palavra. Uma pressão invisível, fazendo o ar ir e voltar, como se o próprio espaço tivesse pulmões. Os três apontaram lanternas e viram placas esmaltadas com letras gastas: S1, S2, S3. No S2, restos de couro e fivelas pendiam da parede, marcas queimadas nos azulejos, e no chão, um gravador de rolo com etiqueta Seção 19, Paciente 27. Diego, contra toda a lógica, ligou a extensão para testar. O rolo girou, estalou e uma voz feminina surgiu nítida e ao mesmo tempo distante. Eu não tenho medo do escuro. Eu tenho medo do que o silêncio traz. Depois, 3 pancadas no microfone. 3, 2, 3. O rádio de Milton explodiu em chiado. Na central, alguém gritava que os sensores de movimento do térreo acusavam presença dentro da sala de prontuários modernos. Mas todas as câmeras mostravam cadeiras vazias. No log, portas abrindo sozinhas e assinaturas eletrônicas disparando liberação de armários com o nome Dr. Álvaro M. anexado. Não temos ninguém com esse login, respondeu o TI. No relatório do dia seguinte, o sistema diria que foi manutenção programada, só que não havia ordem de serviço para aquilo. Lívia recolheu o gravador. Antes de desligar, a fita deu um salto e tocou de trás para frente por um segundo. A mesma voz, agora como um vento sugando as palavras. O tratamento continua. Ao lado do gravador, colado com fita amarelada, um bilhete. Se alguém encontrar isto, não aperte play a 0313. A caneta pareceu tremer na frase final. Eles respondem quando é silêncio. Quando subiram, já passava da meia-noite. Os três assinaram um relato interno e foram orientados a não comentar com ninguém até a diretoria avaliar o material. Às 0313 exatas, o Aurora registrou queda de energia parcial por 7 minutos. O mesmo número que as fitas antigas anotavam como tempo máximo de sessão. No retorno da luz, uma nova notificação apareceu no e-mail de Diego. No 14.084. Vazamento acústico no setor S, manter lacrado. Ninguém da equipe abriu o arquivo anexo, mas quem viu o assunto garante que, em negrito, estava escrito: Hospício São Damião, reativação de protocolo. No prontuário digital, começou a surgir um novo paciente. Entrada temporária. Codinome Valença 27. Data de nascimento 1937. Idade calculada errada. E, em observações, a frase que não constava nos manuais modernos de psiquiatria. Não responder ao chamado. Na manhã seguinte, o hospital inteiro parecia normal. Pacientes tomando café, corredores limpos, os sons metálicos das macas ecoando pelos azulejos. Mas quem estava no subsolo na noite anterior sabia que algo havia mudado. Diego tentou agir como se fosse um dia comum, até perceber que o gravador que havia levado para casa, em segredo, não desligava. Mesmo sem energia,
O pequeno motor continuava girando o rolo, emitindo um som contínuo de respiração. Quando colocou os fones, ouviu o que parecia ser o ambiente ao redor dele, mas com atraso de segundos. O áudio mostrava o que ainda estava prestes a acontecer. Lívia, por outro lado, tentou arquivar os documentos. Porém, o sistema interno do hospital não reconhecia os arquivos das fotos que ela havia tirado. O banco de dados dizia que as imagens não existem. Quando ela abriu o histórico de acesso, encontrou um login ativo desde a 0313. Dr. Álvaro M. Ela foi até a sala de registros antigos, onde encontrou o livro de funcionários de 1958. Nenhum Álvaro constava, mas havia uma observação em caligrafia trêmula. Os médicos da ala S não usavam sobrenome. Por segurança, eram identificados apenas pela letra do turno. Enquanto isso, Diego decidiu mostrar o gravador ao segurança Milton. Ao ligar novamente o aparelho, a fita não reproduziu o som anterior. Em vez disso, ouviu-se o registro de uma conversa entre 3 pessoas. Exatamente o diálogo que eles haviam tido no subsolo, palavra por palavra, inclusive o momento em que Milton dissera: "Tem gente aí". A diferença é que, dessa vez, havia uma quarta voz, uma mulher rouca, repetindo: "Deixem-me terminar o tratamento". Os 3 voltaram à ala desativada para entender. A porta que antes estava aberta, agora estava novamente lacrada, com camadas de solda novas, brilhando. Havia marcas de queimadura no chão e o cheiro de ozônio pairava no ar, como depois de um curto-circuito. No chão, uma fita nova, enrolada, com etiqueta datada 20 de março de 2024. Mas ninguém havia descido ali desde o dia anterior. Quando colocaram para tocar, o som começou com chiado. Depois, uma voz masculina firme. Sessão 42, protocolo mantido. Paciente 27 apresentou resposta à reversão temporal. Às 0313, inicia-se o eco. A fita parou abruptamente e o gravador disparou sozinho a função REC. A luz vermelha piscava. Ao fundo, o microfone captava passos se aproximando, embora não houvesse ninguém na sala. Milton chutou o plugue e o som cessou. Mas o relógio de pulso dele, digital, piscava 03:13. Na madrugada seguinte, todas as câmeras do hospital congelaram por 7 minutos. Quando voltaram, os monitores mostravam os 3, Diego, Lívia e Milton, descendo novamente para o subsolo, mesmo que naquele momento estivessem dormindo em suas casas. O vídeo exibia os corpos andando em silêncio, lanternas acesas, até desaparecerem na escuridão do corredor S. A segurança classificou como loop técnico, mas, quando Diego chegou ao trabalho no dia seguinte, o crachá dele não abriu a catraca. O sistema dizia: acesso restrito, funcionário já em serviço. Na tela de presença, constava a entrada de Diego Rangel, 0313 da manhã. E pela primeira vez em anos, o Hospital Aurora emitiu um comunicado interno urgente. Por motivos técnicos, o subsolo ficará interditado até segunda ordem. Ninguém mais ouviu falar do gravador, nem das fitas. Mas o pessoal da limpeza jura que nas madrugadas de terça, quando passam perto das caldeiras, ainda dá para ouvir as 3 batidas, 3 curtas, 2 longas, 3 curtas, e uma respiração que parece vir do próprio concreto. O desaparecimento de Diego, Lívia e Milton não foi anunciado oficialmente. No sistema do hospital, eles continuavam marcados como ativos, com ponto batido todos os dias às 0313. Nenhum dos familiares recebeu contato, mas todos receberam mensagens automáticas de confirmação de jornada. A diretoria do Aurora alegou erro no banco de dados e substituiu o servidor central. Só que no backup do sistema antigo havia uma pasta criptografada chamada Protocolo São Damião, criada na mesma noite em que a energia caiu. Dentro, registros de sessões psiquiátricas datadas de 1958
a 2024. E no campo profissional responsável, o mesmo nome aparecia repetidamente: Dr. Álvaro M. A psicóloga Mariana Queiroz, recém-contratada para a ala de terapia comportamental, foi a primeira a desconfiar. Ela revisava os prontuários eletrônicos e encontrou assinaturas digitais geradas automaticamente a 0313, todas aprovando reações comportamentais observadas. Nenhum paciente real correspondia àquelas fichas. Eram perfis copiados. Mesma idade, mesmo histórico, mesmos sintomas, apenas com nomes diferentes. É como se alguém estivesse tentando recriar as antigas fichas do hospício, disse Mariana, antes de ser afastada por instabilidade emocional. Nos bastidores, os técnicos de TI começaram a compartilhar capturas de tela. Em cada atualização de sistema aparecia a mesma notificação, sincronizando pacientes da ala S. Mesmo quando o módulo de psiquiatria estava desligado, e durante os testes, um dos programadores relatou ouvir, pelo alto-falante do servidor, um áudio de fita antiga, com chiado e uma voz feminina dizendo: "Sessão iniciada, prepare o silêncio." Um dos seguranças noturnos, Rafael Prado, contou ao canal interno do hospital que, em sua ronda das 3 As, viu 3 pessoas saindo do elevador de serviço, todas de uniforme azul, mas sem crachás. Reconheceu os rostos. Eram Diego, Lívia e Milton. Ele tentou chamá-los, mas os 3 não responderam. Caminharam lentamente até o corredor interditado e a porta se fechou sozinha. O registro das câmeras foi revisado na manhã seguinte, mas o vídeo não mostrava ninguém. Rafael jurou que aquilo aconteceu. Horas depois, pediu demissão. Mariana, mesmo afastada, voltou ao hospital acompanhada de um jornalista que investigava desaparecimentos em instituições públicas. Ela mostrou cópias dos prontuários que havia impresso antes de ser bloqueada no sistema. Entre eles, um relatório sem data, carimbado: confidencial, uso interno. Protocolo São Damião, teste de continuidade entre hospício e hospital. Objetivo: replicar padrões de medo, observar eco comportamental. Status: ativo, observação. O silêncio responde. Na parte inferior do documento, um campo em branco preenchido à mão. Assinado Dr. Álvaro M. 0313. O jornalista publicou um trecho no site, mas o conteúdo foi derrubado minutos depois, alegando violação de diretrizes médicas. No dia seguinte, Mariana desapareceu. Câmeras do estacionamento mostraram ela entrando em seu carro às 22h58. O carro foi encontrado no amanhecer seguinte, estacionado em frente ao portão de serviço do Hospital Aurora, motor desligado, portas trancadas por dentro. No banco do passageiro, um gravador idêntico ao de Diego. Dentro, uma fita nova, datada 21 de março de 2024. O rótulo dizia apenas: Sessão 43, paciente Mariana Q. Quando os peritos colocaram para tocar, a gravação começava com uma respiração ofegante e a voz dela dizendo: "Se alguém ouvir isso, não é um som, é um chamado." O áudio terminava com as 3 batidas inconfundíveis. 3 curtas, 2 longas, 3 curtas. A perícia encerrou o caso como perturbação mental pós-traumática e o hospital manteve silêncio. Mas, nos arquivos de registro interno, um novo campo surgiu, automático, sem que ninguém o criasse. Paciente ativo, Mariana Queiroz. Sessões semanais às 0313. Nos arquivos mais antigos do Hospital Aurora, guardados em um porão que cheirava a mofo e éter, havia um armário de ferro com o brasão da Secretaria Estadual de Saúde de 1957. Nenhum funcionário atual sabia o que havia ali, até que um estagiário do arquivo, tentando reorganizar o acervo, encontrou um dossiê com capa de couro preto. No centro, gravadas em baixo relevo, as palavras: Protocolo São Damião, classificação secreto.
Dentro, relatórios médicos, fotos em preto e branco e memorandos assinados por pessoas que oficialmente nunca trabalharam no hospital. O primeiro documento, datado de 8 de agosto de 1956, descrevia um projeto experimental de tratamento sonoro inversivo, cujo objetivo seria eliminar traumas e medos através de isolamento acústico total. O texto dizia: quando o paciente deixa de ouvir o mundo, começa a ouvir o que o mundo tenta esconder. Os testes foram conduzidos no então Hospício São Damião, antes de ser rebatizado como Hospital Aurora. Os prontuários mostravam 48 pacientes selecionados, a maioria pessoas internadas sem consentimento, vindas de famílias influentes da capital. O protocolo previa sessões entre 030 e 0320, sempre no mesmo horário, pois acreditava-se que a mente humana alcança o ponto de maior vulnerabilidade entre a vigília e o sonho. Nos relatórios seguintes, o nome Dr. Álvaro M. aparecia como coordenador do projeto. Sua especialidade, neuropsiquiatria experimental. Mas não havia registro de diploma nem de filiação profissional. Uma nota marginal escrita à mão, quase apagada, dizia: Álvaro não existe no papel, mas o trabalho precisa continuar. As descrições dos experimentos eram cruéis. Pacientes eram mantidos em salas herméticas, cobertas por lã e concreto, recebendo doses de barbitúricos enquanto escutavam gravações com ruídos brancos e vozes repetindo frases simples. Você está seguro, o medo acabou. Após semanas, os primeiros resultados apareceram. Risadas sem motivo, olhos fixos em pontos, vazios e longos períodos de mutismo. O relatório chamava isso de fase de realinhamento. A fase seguinte, terapia do eco, consistia em deixar o paciente ouvir sua própria voz distorcida, gravada e devolvida com segundos de atraso. A maioria surtava. Outros simplesmente sumiam. No dossiê, havia uma foto de 1958 mostrando o setor S com 4 médicos e um grupo de enfermeiros. No canto direito, parcialmente apagado, um homem de jaleco sem rosto visível. O crachá mostrava apenas Álvaro M. A legenda atrás da imagem dizia: última sessão antes da interdição. O último registro oficial do São Damião foi datado de 11 de dezembro de 1958. O relatório final mencionava um incidente elétrico que teria destruído parte do prédio. No entanto, entre os papéis havia uma nota não protocolada, escrita a caneta azul. Não houve incêndio. Houve resposta. Décadas depois, quando o hospital foi reformado e rebatizado como Hospital Aurora, parte das antigas estruturas do São Damião foram mantidas sob o novo prédio. O setor S foi selado e retirado dos mapas. Só que o sistema elétrico antigo nunca foi totalmente desligado. E segundo um dos engenheiros que participaram da modernização, os cabos ainda levavam energia para o subsolo, alimentando um painel sem identificação, que piscava em intervalos precisos, 3, 2, 3. O engenheiro registrou o achado e entregou um relatório à diretoria. No dia seguinte, foi transferido para outro hospital sem explicações. Nos arquivos da época, há uma nota interna, datada de 1991, quando o Aurora passou por inspeção do Ministério da Saúde. Protocolo São Damião, suspenso oficialmente, mas com atividade eletromagnética residual. Ninguém soube explicar o que isso significava. Mas desde então, todo funcionário que fazia plantão noturno no Aurora relatava o mesmo fenômeno. Queda de energia parcial às 0313, seguida de som de fitas rodando em algum ponto do prédio. Quando um novo diretor assumiu o hospital em 2018, tentou mandar lacrar de vez o setor S. Só que, no dia da interdição, os operários se recusaram a continuar, alegando que ouviam vozes vindo do concreto. E uma delas, clara e nítida, dizia:
O tratamento nunca terminou. Os primeiros sinais de que o protocolo São Damião havia voltado começaram discretos, quase banais. Uma enfermeira relatou ouvir alguém chamando seu nome pelo interfone, mas o canal estava mudo. Um paciente da ala psiquiátrica dizia acordar todas as madrugadas com o som de uma fita rebobinando. E os alarmes do sistema elétrico começaram a piscar sempre no mesmo horário, 03:13. O corpo técnico acreditava em interferência ou falha no software, até que os novos pacientes começaram a repetir frases idênticas às das gravações antigas. Eu não tenho medo do escuro. Tenho medo do que o silêncio traz. A equipe médica reuniu relatórios. Em menos de 2 semanas, 6 pacientes diferentes apresentaram o mesmo padrão de comportamento: perda de fala, olhar fixo e uma espécie de sincronização de movimentos, como se obedecessem a um comando invisível. O hospital acionou o setor de tecnologia, mas o sistema de som registrava a atividade no canal subterrâneo, desativado desde 1993. A gravação captada nessa frequência mostrou vozes múltiplas, falando em uníssono e repetindo: Seção 44 em andamento. Quando os engenheiros tentaram cortar a alimentação elétrica do subsolo, os disjuntores voltaram a ligar sozinhos. O painel marcava um consumo energético que não fazia sentido. Energia equivalente. Há 3 salas cirúrgicas completas, direcionada para uma área sem equipamentos. O diretor técnico, Dr. Roberto Menezes, desceu para verificar pessoalmente. Levaram câmeras corporais e microfones. Às 03:12, o vídeo mostra o grupo abrindo o portão do setor S. Às 03:13, a imagem distorce, o áudio inverte e todos os sensores do hospital disparam simultaneamente. Quando a gravação retorna, o corredor está vazio. Nenhum dos 4 voltou à superfície. A segurança acionou o protocolo de emergência e bloqueou o acesso. Ao revisar os dados, os técnicos notaram algo impossível. Os microfones ainda transmitiam, mas o som não vinha do subsolo, e sim da recepção. O áudio mostrava passos, respirações e vozes que correspondiam aos desaparecidos, circulando pelos corredores como se nunca tivessem ido embora. As câmeras não mostravam ninguém, só sombras que se moviam na direção contrária à luz. Na manhã seguinte, um novo alerta surgiu no sistema interno. Seção 44. Progresso satisfatório. Continuar às 03:13. O campo de assinatura mostrava Dr. Álvaro M. As autoridades foram chamadas. A polícia técnica recolheu as gravações, mas os peritos alegaram que os arquivos estavam corrompidos. Uma cópia, no entanto, vazou para um fórum na Deep Web. No vídeo, é possível ouvir com nitidez a voz de uma mulher dizendo: eles pensam que estão vivos, mas o tratamento os mantém aqui. A partir dessa semana, pacientes de diferentes alas começaram a apresentar alucinações auditivas idênticas, sempre relatando o mesmo sonho. Um corredor sem fim, com uma porta cinza e o som de batidas. 3 curtas, 2 longas, 3 curtas. Alguns acordavam às 03:13 em pânico, dizendo que alguém chamava por eles do subsolo. A direção do Hospital Aurora tentou negar os fatos, mas o caos já havia se espalhado. Enfermeiros pedindo demissão, pacientes fugindo das alas e o setor elétrico apresentando picos inexplicáveis. Quando a equipe noturna tentou desligar a energia principal, as luzes apagaram por completo. E em meio à escuridão, todas as caixas de som do hospital começaram a tocar simultaneamente. Uma gravação antiga, chiada, com uma voz fria dizendo: Seção 45 iniciada. Todos os presentes serão observados. As luzes voltaram 7 minutos depois. E no sistema interno, uma mensagem piscava em vermelho. Protocolo São Damião. Status: reativado. Desde então, nenhum funcionário conseguiu acessar o histórico dos últimos plantões.
O servidor agora pede uma senha que ninguém reconhece. Na tela aparece apenas uma frase fixa, em fonte antiga, como se fosse uma gravação gravada dentro do código. O tratamento nunca termina. O caos dentro do Hospital Aurora se espalhou rápido demais para ser contido. Em 48 horas, os pacientes foram transferidos às pressas e o prédio foi oficialmente fechado para manutenção emergencial. Mas o que se dizia nos bastidores não era sobre vazamento de gás ou falha elétrica. Era sobre algo que havia acordado no subsolo. Um grupo de jornalistas independentes que acompanhava as denúncias sobre internações forçadas recebeu um pendrive anônimo. O remetente usava apenas as iniciais AM. Dentro havia 45 áudios numerados e um vídeo nomeado Sessão 46 do MP4. O vídeo começava com o logotipo antigo do Hospício São Damião. Em seguida, mostrava um corredor escuro, iluminado apenas por uma luz pulsante. No canto, uma silhueta humana presa a uma cadeira de metal. A voz do operador dizia calmamente: paciente demonstra resistência, iniciando fase de reconexão. Logo depois, o áudio distorcia e uma segunda voz, feminina, cansada, repetia: eu ainda ouço tudo. A gravação terminava com o som das batidas conhecidas. 3 curtas, 2 longas, 3 curtas. O vídeo viralizou em fóruns ocultos e, em questão de horas, sites começaram a especular que o Hospital Aurora nunca deixou de funcionar como hospício. Enquanto isso, os servidores do governo estadual tentavam localizar os autores dos vazamentos. O Ministério Público solicitou acesso aos prontuários digitais, mas todos os arquivos do sistema hospitalar haviam sido sobrescritos por um único documento. Relatório São Damião. Sessão 47, concluída com sucesso. O campo de assinatura era automático e o horário o mesmo de sempre, 03:13. As autoridades chegaram a emitir uma nota dizendo que os dados haviam sido corrompidos durante o processo de backup. Mas, internamente, peritos afirmaram que o código não apresentava sinais de invasão externa. O que assustou os técnicos foi descobrir que o servidor do hospital continuava ativo, enviando pacotes de dados para endereços inexistentes, endereços com datas, como se o sistema se comunicasse com diferentes momentos do passado. Na cidade começaram os rumores. Pessoas que moravam próximas ao hospital disseram ouvir vozes vindo das janelas lacradas, mesmo semanas após o fechamento. Outros afirmavam ver luzes se acendendo sozinhas no prédio às 3 da manhã. Um vídeo amador gravado da rua mostrou 3 figuras humanas caminhando pelo corredor interno, idênticas aos rostos de Diego, Lívia e Milton, os primeiros desaparecidos. O governo anunciou uma operação para desmontar o prédio, mas as empresas contratadas se recusaram a entrar. O engenheiro-chefe relatou que os instrumentos de medição enlouqueciam dentro do terreno. Bússolas giravam, medidores de som captavam ruídos que formavam palavras, e todos os aparelhos desligavam exatamente às 03:13. 2 semanas depois, o hospital foi declarado área de segurança nacional e o acesso público foi proibido. As ruas ao redor foram bloqueadas e o prédio cercado com tapumes de metal. Mesmo assim, moradores dizem que as luzes das janelas do 3º andar continuam piscando todas as madrugadas, sempre no mesmo padrão de código, 323. Hoje, o Hospital Aurora é oficialmente inexistente. Seu registro foi apagado dos sistemas públicos de saúde. Nenhum documento reconhece sua fundação, e até o mapa da cidade mostra o terreno como zona verde sem edificação. Mas quem se aproxima do portão principal ainda pode ouvir, misturado ao vento, o som distante de uma fita rodando e uma voz repetindo sem emoção: Sessão 48 em andamento. Prepare o silêncio. E no arquivo que resta de todo o caso, há uma única linha de código gravada no servidor antigo do governo estadual:
Ninguém sabe quem escreveu. Protocolo São Damião ativo. Observação: todos os que ouviram agora fazem parte. Um mês após o fechamento do Hospital Aurora, o jornalista Rafael Dornelles, mesmo que havia tentado denunciar o caso de Mariana Queiroz, recebeu um e-mail sem remetente. O assunto dizia apenas sessão final. Dentro havia um link de download e uma senha. O arquivo pesava exatamente 3,13 MB. Rafael, desconfiado, abriu em um notebook isolado, sem conexão com a internet. O nome do arquivo era Áudio Nome 958-2024 Drauvarum.wav. O som começava com o ruído de uma fita antiga e, em seguida, uma voz masculina calma. Se está ouvindo isto, o tratamento funcionou. O medo se transfere, não morre. É preciso continuidade. Por 20 segundos, o áudio parecia ser uma confissão científica, descrevendo o medo como uma frequência persistente que se instala em quem o escuta. Depois, a voz muda de tom, mais próxima, como se falasse diretamente a ele. Você entrou no ciclo, Rafael. Às 03:13, vai entender. Rafael verificou o relógio. 03:12. No instante seguinte, o som do arquivo se expandiu e começou a gravar o ambiente, captando a própria respiração dele. A voz de Álvaro voltou. Sessão 49 iniciada. Paciente Dornelles ativo. O repórter nunca mais publicou nada. O notebook foi encontrado sobre a mesa, tela ligada, com o player de áudio rodando em loop. O arquivo crescia de tamanho sozinho, como se continuasse gravando algo que não estava mais ali. Nos meses seguintes, o canal de vídeos investigativos de Rafael começou a postar automaticamente, mesmo sem novos administradores. Os vídeos mostravam imagens internas do Hospital Aurora, câmeras de segurança, gravações antigas e mensagens enigmáticas. Em todos eles, uma legenda final: Protocolo São Damião, sessão em curso. O governo negou envolvimento. As autoridades alegaram invasão digital, mas especialistas em forense afirmaram que os metadados dos arquivos remontavam a 1958. Desde então, ninguém mais conseguiu acessar o domínio do canal. Às 03:13 de cada madrugada, uma transmissão curta de 7 minutos é exibida, mostrando apenas um corredor iluminado por luz amarela e o som de respiração. Moradores próximos garantem que o prédio do Hospital Aurora foi demolido em 2025, mas quem passa pela avenida jura ver o reflexo das janelas nas noites frias e ouvir do nada 3 batidas, 3 curtas, 2 longas, 3 curtas. E se você estiver lendo isso depois das 03:13, talvez já tenha participado de mais uma sessão. Porque, como o Dr. Álvaro dizia nos relatórios originais, o medo não é uma doença, é um chamado, e quem ouve nunca volta ao silêncio. Hoje, o caso do Hospital Aurora é citado apenas em relatórios não oficiais, escondidos entre páginas carimbadas, com uso interno. Nenhuma autoridade confirma o que realmente aconteceu, e todo o registro público do antigo Hospício São Damião foi apagado das bases do governo. Ainda assim, há quem garanta que o protocolo nunca terminou, que apenas mudou de forma, e agora vive nos ruídos que circulam por aí. Em 2025, um grupo de estudantes de medicina forense tentou localizar o terreno onde o hospital ficava. Encontraram apenas um espaço vazio, coberto por mato e cercado por tapumes. Mas quando ligaram o gravador para registrar o som ambiente, ouviram o chiado clássico das fitas magnéticas antigas, seguido por uma voz feminina sussurrando: Sessão 50 iniciada. O paciente é você. A gravação foi enviada a um canal de áudio paranormal e derrubada minutos depois por violação de conteúdo sensível. Nos bastidores da internet, circula o boato de que quem escuta o áudio inteiro começa a perceber ruídos
diferentes durante a madrugada, portas que batem sem vento, vozes no fundo de vídeos e relógios parando exatamente às 03:13. Alguns dizem que é pura coincidência. Outros afirmam que o medo se replica como um vírus sonoro e que o verdadeiro objetivo do protocolo São Damião era testar até onde o terror humano pode se propagar sem contato físico, apenas por som. Nenhum especialista conseguiu decifrar como gravações de 1958 podem continuar se reproduzindo em aparelhos modernos com o mesmo padrão e qualidade. Mas um dado permanece constante. Todas as transmissões duram 7 minutos exatos e terminam com uma frase diferente, dita pela mesma voz masculina. Progresso satisfatório. O silêncio aprende rápido. O prédio pode não existir mais, o nome foi apagado, mas há algo que permanece, algo que não depende de paredes, de luz ou de tempo. Algo que só precisa de ouvidos dispostos a ouvir. E talvez, se você fechar os olhos agora e prestar atenção, perceba que o silêncio também respira. E é que ele está te ouvindo. Se essa história chegou até você, lembre-se, não há registro que permaneça apagado. E nenhum silêncio é completo. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe, porque o próximo eco pode começar às 03:13.